Maravilha. Bem, eu expliquei, né, um pouquinho para vocês já, né, da ideia dessa conversa, como surgiu, mas vou dar uma relembradinha, né, aqui agora. Bem, eu estou conhecendo o Frank e Gilberto pela primeira vez, né? Conhecendo, a gente só conhece uma vez, né? Mas estamos nos vendo pela primeira vez. Driele, não sei se vai lembrar de mim, a gente assistiu Barroso, esteve junto na Unirio, em atividade do Matuba, projeto de extensão, mas acho que a gente nunca parou de fato para trocar uma ideia, assim, né? Ter uma conversa. Mas somos colegas, né, de universidade. Mas bem, sou Guilherme Ímia, e sou o regente do projeto de bolsas do coral do CCJE, que é um coral que acontece na PV e no Fundão, são 2 núcleos. E esse encontro é motivado por acontecimentos dentro desse projeto do coral. Eu vou tentar ser breve, porque eu quero mais ouvir vocês, ouvir a experiência que vocês têm dentro dessa temática, dessa nossa conversa. Mas o coral ele começou no final de 2019, né, em outubro de 2019, ele tem mais tempo de existência em pandemia do que fora dela. Isso é engraçado. Nós tivemos um breve período assim, de 3 meses cantando juntos e conseguimos fazer uma apresentação, mas depois já entrou a pandemia e desde março, abril ali de 2020, a gente está seguindo com encontros remotos, fazendo o que é possível, assim, mas tem dado certo. E desde que voltou em 2020 o coral, depois que a pandemia já tinha começado, a gente iniciou uma iniciativa que a gente já tinha em mente antes da pandemia, né, de fazer isso presencialmente, mas a gente iniciou remotamente, que era todo o início de semestre, né, de período, a gente abre novas inscrições para o coral, né, que sempre acaba tendo vagas que vão ficando ociosas ali, pessoas que começam, depois saem, e a gente sempre inicia esses novos ciclos, né, foi uma ideia que surgiu, com um dia de oficinas para os coralistas dos 2 núcleos, sempre com alguém que a gente convida de fora, que possa trazer um olhar sobre algo que seja de interesse do nosso projeto, que a gente esteja trabalhando, que possa ter a ver com repertório ou com performance que a gente queira colocar dentro dos números, né, das músicas. E realizando, né, esses encontros com essas pessoas, diversas pessoas vieram com a gente, pessoas da área da dança, da área do canto, da área da performance, e no final na metade final desse ano de 2021, o coro, né, decidiu fazer em conjunto, né, os 2 núcleos, um boi, que eu não sei se vocês conhecem, é uma toada do Humberto Maracanã, chamada Pelo Bem de Todos. E quando a gente decidiu fazer essa toada, né, cantar essa canção, a gente achou que faria sentido a gente conhecer, né, um pouquinho mais sobre o que é o boi. E dentro dessa pesquisa de fazer uma oficina com alguém que tivesse uma vivência do boi, que fosse do boi, né, que tivesse esse conhecimento para passar, surgiu a ideia e até o contato com a Maria Maracanã, que é esposa, né, viúva do Humberto Maracanã. Só que acabou que, por N motivos, acabou não rolando essa oficina com a Maria. Mas, por conta desse movimento, eu me peguei pensando sobre o tamanho, né, daquela a importância desse movimento, né, da Maria, que foi muito gentil e super solícita para entrar em contato com a gente e trazer esse conhecimento, né, que é tão importante. Como valorizar isso da forma correta, né? O que a gente podia oferecer em contrapartida para a Maria? Isso foi provocando vários dilemas, né? Tipo, eu sou bolsista, eu quero trazer essa pessoa para dentro da universidade para falar para o coro, mas isso vai acarretar como é que eu vou remunerar essa pessoa? Vai ser por uma verba da universidade? Essa pessoa quer ser remunerada dessa forma? Ela entende isso como a contrapartida correta? Enfim, várias questões foram pairando na minha cabeça sobre como trazer, né, essas pessoas, trazer esses saberes para dentro da universidade pelo olhar e pela voz dessas pessoas que vivem isso, né, e valorizar isso da melhor forma. E várias questões foram surgindo e eu resolvi juntar
essas cabeças pensantes que estão aqui hoje, que vivem um pouco essa temática de diversas formas diferentes, na docência, na discência, né? Guilherme, que é mestre, né? Que traz esse trabalho, realizou o projeto de extensão, né? Ali lá na Unirio, junto com o Matuba. Eu até fiz a sua disciplina, não sei se você vai lembrar. E aí queria ouvir vocês, queria entender como que isso acontece dentro de diferentes instituições, né? Então, eu chamei o Frank, que é da UFRJ, Vincenzo, da Unirio, Driele, que é aluno da Unirio, Gil, que é da UF, né? E queria entender como vocês vivem, né, essa temática, o que acontece, né, dentro da área de cada um, né? E para a gente trocar sobre isso, acho que é um assunto muito, muito importante, né, de a gente falar sobre, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, né, que são meio sombrios, né, assim. Então, tinha pensado inicialmente de vocês de terem falas por ordem alfabética, mas pode ser o que vocês se sentirem mais confortável. Se alguém já quiser trazer um pouco do que faz, assim, da vivência que tem esse tempo, podem ficar à vontade para quem quiser começar. Pode ser a ordem alfabética, assim eu sou o último. Tá vendo? Eu sempre sou o último nessas situações. Mas hoje Pois você é, pode né? ser o primeiro. Vai. Vamos lá. Então vamos inverter os papéis hoje. Opa. Os últimos serão os primeiros. Pode começar, É Vitinho. isso, Gil. Sei. Bom, quer que eu comece? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Guilherme pelo convite. Eu acho que é sempre bom a gente conversar sobre esses assuntos e eu fico feliz em perceber que essa mesma discussão está cada vez mais na ordem do dia, assim, né? Cada vez mais está entrando no dia a dia das nossas universidades, das nossas associações acadêmicas. Então, eu acho que é um primeiro passo importante para as conquistas que a gente deseja. Assim. A gente está caminhando em pequenos passos, mas ainda o caminho é longo. Então, eu agradeço o convite, mesmo assim, mesmo um grupo restrito, mas seleto, assim, eu acho que a gente pode ter uma boa conversa sobre isso. Bom, eu não tenho uma resposta, assim, se a sua pergunta é que contrapartida adequada, qual é a forma adequada de a gente inserir mestres da cultura popular dentro da universidade, eu gostaria de ter essa resposta, porque até hoje eu estou tentando várias formas assim de trabalhar essa questão. Infelizmente, geralmente as universidades públicas, elas não têm verbas para isso, mas na verdade eu acho que falta, na maioria das vezes, de uma vontade política para isso, assim, porque verbas aparecem, assim. No ano passado, eu fiquei revoltado, por exemplo, quando eu descobri que a Unirio estava apoiando um projeto de extensão com uma empresa particular aqui sediada no Rio de Janeiro. Eu não vou fazer nome, eu também nem lembro o nome é o que menos importa, assim. Mas que com uma verba milionária, tá entendendo? Assim, verba milionária, eu não estou exagerando, assim, é uma quantidade de milhões que, através da Unirio, foram captados para um projeto de extensão que, desculpe a expressão, é uma picaretagem pura. Assim. Então, assim, para isso, a universidade se colocou à disposição, houve verbas do governo federal especificamente para esse projeto, o que me deixou profundamente revoltado, porque tudo isso foi feito através da extensão da Unirio, que o meu projeto de extensão, eu não tenho o apoio de um centavo. Assim, eu preciso comprar as congas para a gente trabalhar, se eu precisar de um agogô, eu vou lá, tiro do meu bolso e compro.
ajudas de custo, tudo sai do meu bolso. Assim. Então, do outro lado, tendo vontade política, você tem até milhões disponíveis para fazer projetos. Então, eu acho importante a gente frisar isso, porque esse discurso sempre de a universidade não tem verbas, assim, mas quando se quer, se consegue as verbas. Assim. Eu acho que uma contrapartida que é fundamental, mesmo não sendo nada material, é o fato de você reconhecer esses outros saberes como saberes legítimos e que devem estar dentro da universidade. É mais do que podem, devem estar dentro da universidade. Então, eu acho que a partir do momento em que se criam mecanismos, e esses mecanismos devem se tornar cada vez mais mecanismos curriculares, assim. Estamos falando de mexer nas estruturas das universidades, e não apenas em projetos pontuais, assim, que é o que vem acontecendo. A gente está acostumado a trabalhar nas brechas, né? Tem uma brecha, a gente cria um projeto de extensão, uma oficina, um debate, etc, etc. Isso é alguma coisa, mas é muito pouco. Assim, na verdade, a discussão hoje é de como mudar a universidade. Assim, hoje em dia, um dos temas mais debatidos é esse tema da decolonialidade, né? Descolonizar currículos, a universidade, etc, etc. E isso é uma discussão fundamental que precisa ser feita, já passou da hora de ser feita essa discussão. Então, o simples fato de reconhecer que a universidade, durante toda a sua história, trabalhou com uma epistemologia única, com um conhecimento único, então totalmente eurocêntrico, e começar a questionar isso e a pensar perspectivas concretas de mudança, isso aqui já é uma é um retorno. Eu não sei se usaria essa palavra, se a gente está falando de contrapartida, mas é uma contrapartida importante, fundamental. Eu acho que muitas vezes os mestres que participam dessas atividades, eles encaram isso como a principal contrapartida, o fato de poder estar dentro da universidade, compartilhar saberes, etc, etc. Não tem preço, assim. É Uhum. claro que essas pessoas trabalham, é um trabalho, isso aqui precisa ser remunerado. Eu não estou dizendo que os mestres eles não precisam de remuneração de dinheiro, não é isso. Mas eu acho que a Não principal mesmo. Ah, remuneração é você dar o devido lugar a essas coisas. Um problema que às vezes eu percebo é quanto a esse devido lugar. Tá entendendo? Que aí há várias, dependendo das iniciativas, às vezes certos equívocos, certas posturas, enfim, que eu acho um tanto equivocadas, assim, de trazer esses saberes como curiosidades, como algo relacionado ao passado. Então, se nega, por exemplo, o fato que essas pessoas são contemporâneas nossos. Eles não estão. O trabalho que eles estão fazendo não é um trabalho arqueológico, eles são nossos contemporâneos. E porque eu já ouvi, por exemplo, coisa, vamos fazer uma oficina de boi, vamos fazer uma oficina de tambor de crioula e depois a gente faz uma montagem contemporânea disso. Assim, me lembro quando foi um aluno uma vez me disse isso, eu falei, ó, veja bem, por que aquilo que você faz seria contemporâneo e que o mestre de boi ou de tambor de crioula faz seria algo é, é, ligado ao passado. Então, o problema muitas vezes é trazer essas coisas como meros repertórios. Isso é uma outra diferença que eu gosto de fazer nas minhas falas, assim. A gente encara com uma coleção de cantigas, de toques, de ritmos,
de coreografias, de movimentos, etc., etc., que a gente aprende dentro de um contexto, muitas vezes, de lúdico. Não há nada de errado nesse contexto lúdico, assim. Mas eu acho que há várias formas, há várias perspectivas para a gente encarar esse tipo de atividades e se esquecendo de que esses saberes que os mestres trazem, eles são muito mais do que repertórios. Assim. Eles são eles têm uma própria epistemologia, uma teoria própria, eles têm uma história, eles têm uma pedagogia própria. Então, muitas vezes isso não é trabalhado. Assim, muitas vezes, especialmente os jovens, tem muito essa coisa de ligação afetiva, assim, essa empolgação, dizer, olha, toques de tambor, danças, etc, etc. Mas se esquece que a introdução desses saberes é algo muito mais profundo do que isso. A gente precisa discutir a história, se a gente está trazendo danças do candomblé, a gente tem que falar, pô, o que é candomblé? A gente tem que falar de escravidão, a gente tem que falar de racismo, a gente tem que falar de muitas coisas, do sagrado, assim, o que é trazer o sagrado para o palco. Tem muitas reflexões que precisam ser feitas e não apenas ficar numa encenação que acaba colocando essas coisas em outro lugar, em outro domínio. Então, assim, é como se, de alguma forma, a gente na universidade trabalhasse coisas sérias, mas depois tem um recreio. Vamos fazer um maracatu. Tá entendendo? Eu acho que não pode ser mais dessa forma, assim, porque por mais que isso seja algo em si interessante, você trazer outras coisas, como eu disse, é deixar essas coisas no seu devido lugar, exotizar essas coisas e trabalhar de uma maneira superficial. Enfim, eu entendo que aqui é um bate-papo, eu não preparei uma fala, uma exposição, assim. Eu estou dizendo algumas coisas que às vezes me inquietam um tanto quando se trata desse trabalho de trazer a cultura popular para dentro da universidade. Um outro ponto que às vezes é polêmico, assim, que eu defendo, é de deixar de lado essa distinção entre o tradicional e o popular, no sentido de massificado, etc, etc. Então, assim, a gente muitas vezes tenta superar preconceitos com outros preconceitos. Então, o que eu quero dizer com isso, na prática? A gente pode trazer o coco, o candomblé, o maracatu, porque são coisas tradicionais, são culturas tradicionais. Mas o funk não precisa, tá vendo? Um pagode não precisa, tá vendo? Eu acho errado já partir desse pressuposto. Assim. Eu acho que a luta é uma única luta. É trazer a cultura do povo subalternizado, oprimido historicamente no Brasil para dentro da universidade. A gente já conseguiu, com o sistema de cotas, mudar bastante o perfil dos alunos. Agora precisamos mudar os currículos. Agora precisamos mudar a universidade. Não é automático. Tem gente que acha que o simples ingresso de alunos negros, por exemplo, dentro da universidade, vai mudar a universidade. Não vai mudar. Não vai. Isso precisa de um trabalho consciente e específico. Tem que se trabalhar isso, tem que se questionar, rediscutir isso, porque senão, por si só, não vai mudar. Mas, enfim, eu fico por aqui, depois a gente conversa mais. Eu trouxe talvez algumas questões mais polêmicas, a gente pode debater depois. Mas a ideia é essa mesmo, assim. Obrigado. Obrigado a você, 20 anos. A ideia é essa mesmo, de Sim, ser um bate-papo, da gente trocar experiências e angústias, né, e sim. pensamentos, assim, né. Eu achei muito interessante o que você colocou
desse olhar mais exótico para isso, né? Porque eu me fiz muito essa pergunta também quando eu comecei o projeto do coral sobre beleza, eu tenho interesse em trabalhar mais trabalhar mais a cultura popular e trazer isso para dentro desse projeto, mas eu não quero que caia nesse lugar de entretenimento, né? Isso não é entretenimento, né? É conhecimento. Vamos conhecer o que é isso, né? Vamos entender e levantar todas essas questões, né, que você colocou, né? Falar sobre racismo, falar sobre história, falar sobre tudo isso, né? Que às vezes dá essa impressão mesmo, né? De cair num lugar de entretenimento, né? Da arte enquanto entretenimento, mas também que é entretenimento em parte, mas ao mesmo tempo esses saberes eles envolvem muito mais coisa além disso, né? Também envolve, né, a festa, o entretenimento, mas envolve tudo isso que você falou também, o sagrado, a história, né, as pessoas, né, a comunidade, tudo aquilo que está em volta daquilo. Eu ia te perguntar seguinte, eu queria falar que já está aí do lado, mas Acho que eu acho que eu já vou pegar esse embalo então também para falar, aproveitando assim, porque hoje é um dia bem especial para mim, para nós, né, do nosso terreiro. Eu sou do terreiro de Candomblé, né, da nação Angola, da linhagem do Matamba Tombenci Neto, onde a minha avó é a mãe de santo, a nossa Nengua de Inquice. Um terreiro foi fundado em agora até, peraí, 1885. Então é um terreiro que está na 4ª geração com a minha avó. E hoje é o dia de Santa Luzia, né? É o dia de Euá, né? Dessa orixá, que é a dona da cabeça da minha avó. Então acho que mesmo a gente estando aqui num grupo seleto, como o Vincenzo disse, mas tão especial quanto, eu gostaria de começar pedindo licença. Então eu vou, como mestra, e como trabalho que faço, no que eu acredito, é assim que eu vou começar agora. Oh, dai-me licença, oh, dai-me licença, oh, dai-me licença, oh, dai-me licença, alô, deie manja, dai-me licença, alô, deie manja, dai-me licença. Licença, né, a todos os orixás, inquices, agô, a gente pede permissão, né, para chegar, para estar, para ser, principalmente quando a gente vem desse lugar do qual eu pertenço, quando a gente está num meio acadêmico, quando a gente está numa roda de conversas, quando a gente está numa troca com pessoas de cabeças pensantes também, né? Então é importante, ainda que a gente esteja aqui dentro desse grupo, fazendo parte, né, dessa troca aqui, compartilhando contigo, Guilherme, mas é importante que a gente, seja onde for, que a gente marque esse lugar, sabe? Que a gente marque esse território como sendo de extrema importância toda e qualquer tipo de troca. Então, eu que venho, né, que sou de Ilhéus, sou baiana, meu nome é Guilherme Cambria, sou professora e coreógrafa de dança afro, já há 35 anos na dança afro, e comecei, eu digo que eu não sou velha porque eu comecei cedo, é porque eu comecei com 7 anos. 7 anos eu já fazia a minha primeira apresentação no teatro, e desde então não parei, né? Iniciei meus trabalhos lá, a minha família segue, né, os preceitos religiosos, mas também todo o lado cultural, né? Temos também o nosso bloco afro, que se chama o de Lazense, assim como outros segmentos, né? O Sambadila, o projeto com crianças Batuquerê e várias outras coisas. O balé afro, né? Do qual eu também fui coreógrafa durante muitos anos, até me mudar para o Rio e chegar aqui e recomeçar, né, novamente. E aí, quando a gente recomeça, que a gente, né, depois de todos esses anos, o terreiro lá, minha casa, em Ilhéus, sempre foi uma fonte de pesquisa, assim, sempre foi um lugar
onde recebemos muitos pesquisadores, assim, muitos antropólogos, né? De pessoas que sempre iam lá para pesquisar. Eu digo isso hoje porque hoje eu uso uma frase que eu digo assim, eu posso falar por mim, eu cansei um pouco de ser pesquisada e hoje eu quero pesquisar também, né? Então, entendendo que esse lugar hoje, ele também é meu, ele também me pertence, né? É meu por direito, né? Pela luta, pela história do meu povo, pela história de quem eu sou, né? O que eu trago comigo. Então, infelizmente, fazer parte do projeto de extensão que foi o Performance Afro dentro da Unirio, infelizmente, por quê? Porque, infelizmente, ainda que por trás de tudo isso tenha uma boa ação e que pôde acontecer, que pôde ser realizado, né? Falando desse patriarcado, infelizmente isso ainda tem e acontece através, né? Ainda que seja meu marido que está aqui do meu lado, mas acontece através de pessoas brancas, né? E se não forem essas pessoas a estarem dentro da universidade, fazer com que minimamente projetos de extensão, mestres de saberes possam estar dentro da universidade, isso realmente fica cada vez mais difícil. Então, só foi possível realizar esse trabalho porque o Vincenzo teve essa iniciativa e já vem lutando, na verdade, há muitos anos, né, com essa proposta, com esse segmento de trazer mestres, de reconhecer a cultura popular, de reconhecer os saberes, né, e de levar para dentro da universidade. Então, não só eu, mas toda a minha equipe, os meninos também que são músicos, Mayombe Massai, André Souza, vieram junto comigo para dentro desse projeto de extensão, que foi o Performance Afro, né? Fizemos o quê? 2 anos? 3 semestres. Uns 3 semestres, né? Fizemos. Paramos por conta da pandemia, inclusive no dia, a gente estava recomeçando novamente, né? Foi dia 13 de março, primeiro dia de aula, veio aquela notícia, para tudo, não tem mais nada. Foi exatamente ali, a gente estava lá dentro da sala para recomeçar o curso. Bom, falando nessa visão que eu tenho como mestra, né, da dança, eu sou professora de dança afro, é muito difícil a gente estar nesses lugares, é muito difícil ter acesso, porque é muito complicado que ainda não se entenda, que a universidade ainda não entenda de que esse caminho ele vai ser muito mais fácil, muito mais produtivo e todo mundo só tem a ganhar quando a gente caminhar junto, sabe? Então, não é só o de fora, o desconhecido, aquilo que você vai atrás, né? Nos lugares que você vai lá, que você pesquisa, mas que não dá voz a essas pessoas. Não, essas pessoas hoje têm voz, elas querem falar, elas querem ser ouvidas, elas querem estar e pertencer a esse lugar. Então, isso é de extrema importância e urgência de que isso aconteça. Eu venho, né, acompanhando indiretamente, né, essa discussão acadêmica, né, e venho vendo cada vez mais o quanto isso vem se fortalecendo, o quanto esse discurso, esse diálogo vem se fortalecendo, mas ainda é um caminho, tem muito para acontecer, né? E a gente precisa disso, porque, como o Vincenzo falou, a gente trabalha, é o nosso trabalho, é óbvio que a gente quer estar dentro da universidade, isso não tem preço, porque, como mestra, eu entendo também a importância de poder estar num espaço como esse, sabe? De levar o conhecimento, a minha visão, o que eu aprendi, até onde eu posso ensinar, né? Para quem chega, para quem tem interesse. Mas ainda é muito difícil quando esse saber ele é apenas visto como como esse movimento lúdico, sabe? Onde as pessoas acham que de repente fazer dança afro, que tocar é você ir lá pegar um instrumento, você toca, oba, tá tudo bem. Então dança afro, você vai lá, você joga a perna para cima, dá 2 saltos, está tudo certo. E não é isso. Há todo um trabalho de pesquisa, há todo um trabalho de fundamento, porque é um trabalho ancestral. Né? Quando a gente fala de tambor, quando a gente fala de dança, a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de raízes. Então, a gente não é eu, Guileu, que estou indo para dentro da sala na Unirio para dar uma aula, ou para qualquer espaço acadêmico. Se eu estou aqui agora, não sou eu, Guileu, sozinha que estou aqui agora. Eu estou falando por mim e pelos meus, sabe? Então, é trazer comigo
essa luta, porque não é só estar e fazer, não. É estar, fazer para ser algo, para transformar em algo ainda maior do que os meus antepassados fizeram para que eu chegasse até aqui. Então, é importante que a gente leve o conhecimento, que a gente tenha esse momento de troca, que o mestre esteja dentro da universidade, porque ele hoje fala por si, né? Os termos difíceis, mais elaborados, eu deixo com vocês que são acadêmicos, mas falando popularmente, a gente quer falar, a gente quer estar nesses lugares para lutar, porque antes de mais nada, fazer arte é fazer política, né? Então, quando você pertence a um quilombo, quando você pertence a um terreiro, quando você pertence a algum lugar que traz esse conhecimento, seja quem faz dança afro, seja quem faz tambor de crioula, o maracatu, seja o funk, seja o pagode, a gente vive isso. A gente vivencia isso, vivenciou isso, a gente aprendeu isso no dia a dia. A toca, esse saber, ele vem através dessa oralidade, sabe? Do conhecimento, esse conhecimento, né? Tudo aquilo que é passado para a gente, que vem sendo passado para mim, de geração a geração, né? São 4 gerações com a minha avó. Então, tudo o que eu sei e tudo que eu ainda nem sei, né? São muito fortes, são coisas muito enraizadas. E isso, por mais que um pesquisador, por mais que ele tenha rodado o mundo tentando entender determinado assunto, ele jamais vai chegar nesse lugar que hoje eu estou. É aí que a gente precisa estar junto, é aí que precisa unir para fortalecer, sabe? Porque é óbvio que a universidade tem muito a trazer para a gente também, né? O saber, o conhecimento, a amplitude de tudo. Isso é muito claro para a gente. Para mim é muito claro. Mas assim também é muito claro de que a universidade precisa desse meu saber lá dentro, sabe? E aos olhos de todos, esse saber, ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser valorizado, né? Porque é isso, eu não venho carregando essa bandeira sozinha. E quando eu falo de bandeira, eu estou falando da luta contra o racismo, contra o preconceito, né? Contra a discriminação religiosa. Eu estou trazendo todo um povo junto comigo, né? Essa luta é muito maior do que apenas eu estar nesse lugar. Não, é a gente lutar, 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 lutar e chegar e vencer. Mas vencer subindo um degrau de cada vez, porque essa conquista ainda está muito longe, sabe, de acontecer. O que a gente quer, que é a igualdade, né? Que todo mundo tenha direito de ir e vir, que todos tenham direito de estar sendo professor, sendo aluno, né? Mas que isso seja para todos, que a universidade seja para todos, né? Essa é a nossa luta, fazer com que isso aconteça. E cada um de nós que chega nesse lugar é uma vitória, é uma conquista, é política. A gente precisa disso, né? Existem meios para que se reconheça esse saber dentro da universidade. É óbvio que isso vai sendo cada vez mais complicado, né, em termos burocráticos, mas existe como fazer, né? Tem como se fazer isso. Então, a minha luta em estar dentro desse projeto, quando o Vincenzo fez o convite, é porque é um passo. É um passo. Vamos lá. É isso, não tem dinheiro, não tem nada, né? Ele tirava do próprio bolso, inclusive para pagar minimamente para dar uma ajuda de custo de passagem aos músicos que moram mais distantes e tal, mas a gente entende que essa luta é nossa e a gente também precisa se mover para isso. Então, por isso a importância de ter aceitado e ter estado, né, dentro desse projeto. É complicado também quando, falando de mim particularmente, quando as pessoas olham para mim e têm essa visão da artista, mas não tem essa visão da Aguileu, que vem carregando um saber e uma história de um lugar que é ancestral, que é religioso, que é raiz, né? Porque às vezes as coisas se confundem um pouco e isso é algo que me incomoda, porque eu vejo muito isso aqui no Rio. Então é como se, para dar aula, estar dentro da universidade, eu teria que estar vestida de branco, com a minha roupa de baiana,
com o meu pescoço abarrotado de contas, de fios de contas, com o meu turbante na cabeça, aí sim, aí Guileu é a mestra, sabe? Aí Guileu é a pessoa que está vindo desse lugar e que está trazendo com ela todos esses saberes, então vamos reverenciar. E eu vi isso acontecer, tá? Eu vi isso acontecer. Então, assim, eu vi pessoas chegando dentro da universidade, toda paramentada e tal, não sei o quê, e eu vi pessoas, assim, se jogando aos pés, assim, abanando, nossa, que é água, que é isso, é diferente, é um tratamento diferente. E isso é muito... isso, na verdade, não quer dizer nada, né? Todo mundo que vai, ao menos as pessoas que eu conheço que estão dentro da universidade, que trabalham, né, também em prol dessa luta, fazendo arte, estão fazendo arte. Se fazem arte, são artistas. Cada coisa no seu lugar. Eu não preciso estar vestida, eu não preciso estar ornamentada para dizer que carrego comigo um saber de 4 gerações passadas, né? E que hoje eu também já tenho o meu cargo de mãe de santo, embora eu não exerça essa função, né? Então, é muito difícil estar nesse lugar e ser respeitada e ser reconhecida como tal. Porque Guileu é artista, sim, Guileu é artista. E dentro do meu trabalho, eu procuro trazer essa ancestralidade e essa religiosidade. Porque quando eu estou dando aula dentro do meu trabalho, naquilo que eu, no trabalho que eu construí, né, dentro disso que eu acredito, que é muito eu, e se não for assim, não sou eu, a gente discute, a gente conversa, a gente fala dos problemas do dia a dia, e eu não preciso falar diretamente e dizer, olha, o racismo, não sei o quê, o preconceito, isso e aquilo, o patriarcado, não sei das quantas. Não. A gente vai conversar, todo mundo vai entender e vai saber do que estamos falando, porque isso é um assunto de todo dia. A gente vive isso todos os dias, sabe? E a gente transforma também. É preciso transformar isso, né? É preciso transformar. E a gente transforma isso em dança, em arte, em música, em verdade. Então é caminhando por aí que a gente vai chegar nesse lugar. Quando a gente se entender, quando a gente de fato entender os espaços, entender quem vem, quem traz, quem soma e que é preciso estar junto. Uhum. É isso. Nossa, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado. Obrigada a você. Nossa, obrigado demais. É muito bom ouvir, né? E sim, né? Eu concordo totalmente com você. Eu fiquei pensando, né? Enquanto você estava falando quando você falou essa coisa fiquei pensando nessa palavra presença, de ser presente, né? Que a universidade ela precisa também ser presente, né? Ela não pode estar no passado, né? Ela não pode viver do passado, né? Mesmo passado, né? Que a gente aprende tanto na faculdade. Eu faço licenciatura em música e como a gente estuda músicas do passado nesse contexto europeu, mesmo isso não pode ser entendido pelo seu passado, porque a gente está estudando isso no presente, né? Então, quando a gente está falando sobre saberes não acadêmicos, sobre cultura popular, né? Nesse sentido, vale a mesma coisa, né? De essa cultura, né? Isso que você traz, esse seu saber, ele é presente, ele carrega uma ancestralidade, mas ele é presente, ele é vivo, e como você está falando, né? Ele se transforma, e ele transforma as pessoas, né? Que são atravessadas por ele, né? E é esse caminho, né, que a universidade tem que seguir também, né, de se fazer presente enquanto tudo que está sendo falado também. A gente não pode ficar parado no tempo, né, olhando para trás sem entender o que está acontecendo, né, em volta da gente. Muito precioso ouvir as suas palavras. Muito obrigado, de verdade. Eu estou doido para que... Eu que agradeço. Tô doido para que volte logo a Unirio e, de repente, quem sabe, né? Eu faço até de novo essa disciplina, que foi tão bom. Também. Ia perguntar se Driele quer falar, né? Porque Driele está inserido também, né, nesse contexto da Unirio, né? E teve relação até com o projeto de extensão da Guilherme, não sei. Oi, boa noite. Ai, tô aqui arrepiadíssima com a fala da Guilherme, né? Assim, admiração máxima essa mulher, pelo amor.
Bom, eu me chamo Driele, eu quero primeiro agradecer o convite, Guilherme, muito obrigada. Para mim estar aqui com essas pessoas que são referências, né, para outros modos operantes de educação na universidade, para mim é uma honra, eu fico feliz de verdade, assim, de coração aberto, estou me encaminhando agora para a minha conclusão do curso, então, mas para mim tudo tem já um cheirinho de despedida, um cheirinho de encerramento de ciclo, né, de fechamento de ciclo, assim. E estar aqui para mim é uma oportunidade de aprender mais, de ouvir mais, de conhecer mais essas práticas possíveis, né, de diálogo entre esses dois universos, né? Eu, quanto discente, né, quanto estudante, como aprendiz mesmo, e também como propositora de cena, enfim, estou aí cursando, né, direção teatral, caminhando para concluir, então, esse curso, e também venho como representante do Matuba, né, que é esse coletivo que nasce em 2015, especialmente com a galera que estava lá naquele momento especial, né, o Dudu, o Eduardo Rezende, a Larissa Mactar, a Laura Canabrava, que promoveram ali naquele momento assim, um diálogo entre os estudantes da escola de música com os estudantes da escola de teatro, pelo desejo de poder estudar as linguagens, né, as linguagens brasileiras, né, os métodos de educação brasileiros, as danças, as musicalidades, a teatralização, que a partir desse movimento aí começou então a se traçar ali um diálogo com os grupos de brinquedo popular que tinham aqui no Rio de Janeiro, ali na cidade, para ocupar então os jardins da Unirio, em parceria com o Zeca, né, que é o organizador, coordenador do NEPA. E aí o jardim foi ali ocupado com brincadeiras, os cantos, os toques das respectivas manifestações. De lá para cá a gente vem caminhando, né? Enfim, vamos aí para 7 anos de coletivo e várias formas e formatos já se deram. Assim, eu acho muito importante, Guilherme, quando você traz esse movimento de poder se pensar, então, essas contrapartidas de fato, se pensar esses lugares, pensar como a gente traça diálogos, estreita, né, diálogos sobre esses dois universos para trazer para dentro da universidade, e então desloca, que se coloca em tensão. São várias tensões, né, que se dão quando a gente vai pensar o que o brinquedo popular, as manifestações populares ou tradicionais, enfim, toda essa questão sobre os nomes, que inclusive o senhor Vitiano está aí, ele vai poder puxar melhor isso. Aprendi, estudei sobre esses nomes na aula dele, enfim. E olha como é o poder do professor, né? Porque hoje, quando eu estava pensando sobre o tema, eu parei exatamente pensando entre essas nomenclaturas do popular e tradicional, enfim, fiquei pensando sobre esses temas. Então, acho que é sempre um lugar assim muito importante de diálogo, de se pensar assim, com muito cuidado, com muito diálogo, com muita pesquisa e muito no fazer juntas e juntas, realmente, assim, juntas e juntos aos mestres, às mestras, de forma a compreender as necessidades, realmente, né, e as particularidades de cada brinquedo, de cada brincadeira, de cada pessoa que está ali lidando com você diretamente. E aí eu acho que, com isso, a gente parte para esse lugar, que é pensar as políticas públicas, que é pensar os enfrentamentos de raça e de geografia que esses grupos e essas brincadeiras estão lidando diariamente, que são diferentes, que estão em outros lugares, né, abastados do que é a experiência da universidade. Quando eu penso a Unirio, né, que a Unirio é esse lugar que é na Urca, é tão específico, né, na Urca, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, na Urca. Você só passa por ali se você for para a Unirio, de fato, porque não é um caminho... Não é um caminho, passei por ali e de repente caí, não é assim, é realmente traçar um diálogo com a cidade bem específico, assim, e com isso com a educação também, que se gera ali, né, da universidade. Então, acho super importante a gente poder dialogar e pensar, então, o que são essas geografias, onde está a fé, onde está a devoção, né? Como se lida com essas linguagens e como essas linguagens que, de certa forma, que são descomprometidas, né, do saber acadêmico, ela se compromete a partir da prática do corpo, né? E esse corpo que não se considera apenas quanto movimento em si, mas, né, no sentido de forma, mas o corpo como um todo, né, com todo um compilado de afetações e afetos e
o sentido do corpo não ser só eu, ser todo o entorno, enfim, a Guilherme falou maravilhosamente sobre isso, né, sobre essa perspectiva de tudo que se carrega, tudo que se vem quando se fala da brincadeira, do brinquedo popular, das tradições de fé e das danças, enfim. E aí eu acredito que é isso, a universidade é esse lugar que pode ser... Bom, me lembrei agora de um texto do Simas, que ele fala sobre Zé Pilintras, as danças encantadas, como que é? Desculpa, gente, deixa eu tentar lembrar. Ele fala assim, as danças, é um texto chamado As Danças Encantadas, As Danças dos Corpos Encantados, onde ele vai falar sobre Zé Pilintra e as Marias Padilhas, Maria Padilha, não sei o plural de Marias Padilhas, enfim. E ele fala assim, o malandro, ele tem uma frase que ele fala, o malandro, ele usa, para ele poder andar descalço, ele usa sapato. Eu acho que é um pouco disso, assim, a universidade em diálogo com os saberes, considerados abastados da universidade, é esse lugar, assim, onde a gente calça, onde se calçam os pés como uma possibilidade cívica, né, como um lugar cívico de se dar, mas que o fundamento ele está no andar descalço. Então, a educação, o modo de se afetuar, de se compreender todos esses lugares de contrapartidas, de troca e de contato tem que partir desse lugar do andar descalço, do malandro, assim. Enfim, quis compartilhar isso porque realmente fiquei pensando sobre esse lugar a partir das falas que nós tivemos aqui. E aí, enfim, assim, falando particularmente de mim, assim, também acho que quando eu entro para a universidade em 2017 e que eu volto para casa, assim, né, sou daqui de Austin, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e aí realmente eu estou sempre atrelando a minha experiência com a universidade como uma experiência territorial, de cruzar a cidade e para chegar até a universidade. Então, quando eu tenho a experiência de ir para a universidade e voltar, eu me deparo com meu avô num diálogo que a gente teve assim na sala de casa, da casa dele, e ele me pergunta assim, minha filha, você lê livro lá onde você está estudando? Você lê livro? E eu falei, às vezes não. Às vezes a gente não consegue ler um livro inteiro, né? Enfim, expliquei a questão de a gente, às vezes, ler só capítulo por conta das demandas das disciplinas e tal, e tal. Ele falou, nossa, tá, que legal, que interessante. Aí ele falou assim para mim, porque na vida eu só tive 2 oportunidades de ler, de aprender a ler. A primeira vez foi quando eu cheguei aqui no Rio, que aí a madrinha me levou numa escola que tinha aqui no CIEP, que davam aula para adulto, e aí eu fui lá para fazer essas aulas. Mas quando eu cheguei lá, a minha cabeça fervia, a minha vontade era pegar todas as cadeiras, tacar no quadro, e eu fui uma semana e nunca mais voltei. A segunda oportunidade que eu tive na vida foi na obra, quando eu cheguei lá e vinha uma professora lá ensinar os mestres de obras a escrever. E aí lá eu aprendi a escrever meu nome. Mas ler mesmo não serviu, não deu, não. Eu acho que tem gente que não serve para isso. O meu avô falou isso para mim, 2017. E aí, ali, naquela conversa com ele, ficou claro para mim o que era ocupar o espaço público ocupar um espaço público na universidade e onde estavam, então, apoiada toda a minha identidade, a minha ideia e o meu modo de pensar e o meu modo de me relacionar com o mundo, e que não faria mais nenhum sentido para mim se eu tivesse que escolher uma outra forma, então, de me formar academicamente, de pensar as minhas criações artísticas, se não fosse voltado para este outro lugar que está descentralizado, que está fora dessa ocupação de cadeira, que está realmente no ato de jogar as cadeiras na parede e repensar os próprios modelos, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, como
eu considero sempre importante refletir sobre esses movimentos, assim. Enfim, acho que é isso, acho que é um pouco sobre isso. E está tudo bem. Sim, sim. Poxa, obrigado, Adriele. O Matuba, né, na verdade, foi o primeiro lugar onde essa pulga, assim, né, do que acabou motivando esse debate foi para trás da minha orelha, assim, né, porque eu acho que é muito importante, né, acho que só faz sentido também, né, esse movimento, né, de tanto da universidade de encontro a esses saberes, né, e trazer para dentro para criar raízes, só faz sentido se isso estiver acontecendo dentro de quem está ali sendo formado por essa universidade, né? Se isso não parte de nós, é um sinal de que esse movimento não está criando raiz dentro dos estudantes, né? Não é isso que os estudantes querem falar sobre, né? E eu acho que o Matuba vai para mim muito nesse lugar, né? De querer falar sobre isso, né? De querer trazer esse conhecimento e pegando o gancho disso que você falou, né? Que vem de outros lugares, né? E criar essa essa troca de territórios também, né? De não só, né, de um movimento para a universidade, mas por que não, né? De um movimento da universidade de encontro ao território que esses saberes se fazem ali, né? Se criam, né? Se vivem, né? Então, poxa, muito obrigado. Para mim, o Matuba é uma inspiração, assim. Eu já estou encaminhando para o meu final de Unirio também, mas eu quase, sim, em vários momentos eu quase fui falar com o Dudu, falar, pô, queria saber mais sobre Matuba, como é que faz para trocar uma ideia, para entrar? Acabou que, por diversas questões da vida, eu nunca consegui fazer de fato esse movimento, mas eu admiro muito o trabalho que vocês fazem e serve de inspiração para mim até hoje, assim. Então, obrigado demais por estar aqui, compartilhar um pouco disso com a gente. E, bem, eu queria convidar ou o Frank ou o Gilberto, porque, na verdade, são os dois que eu não conheço, assim, né? Realmente, eu sei que o Frank é da dança, da Companhia Folclórica, né? Da FRJ, que o Gilberto é lá da UF, mas também depois eu fui pesquisar, né, mais sobre os dois e vi que o Gilberto também passou tanto pela FRJ quanto pela Unirio, né? E hoje está na UF. Então tô muito curioso assim, né, para ouvir um pouco assim da vivência de vocês acerca desse tema, assim. Deixo qualquer um dos dois à vontade assim para falar. Como decidimos, Edilberto? Não, vai, já. Pode ir. Depois Tá eu bom. fecho. Obrigado. Olha, Guilherme, um prazer. Eu queria agradecer muito o convite. E estar aqui com pessoas que eu não conhecia, não tinha ainda tido a oportunidade de bater esse papo, mas que já me deixaram assim muito instigado a falar, né? Porque eu acho que de alguma maneira já trouxeram tantas questões que me contemplam muito, né? Me trazem me motivam a também falar um pouco, mas a partir da minha história, de uma certa história, de uma particularidade que é nossa, mas que tem assim essa conexão, essa similaridade com o que tem sido falado aqui. Eu sou professor da Escola de Educação Física e Desportos, da UFRJ, e atuo, como o Guilherme falou, num projeto já há muito tempo chamado Companhia Folclórica do Rio UFRJ. É um projeto que tem por base essa relação com as culturas populares a partir do espaço que é, a princípio, né, de início, num curso de formação, né, numa licenciatura, no curso de graduação, dentro do espaço de sala de aula. Isso, né, começou lá nos anos 70, através de
de uma professora que veio para a universidade com esse intuito de trazer as disciplinas ligadas ao folclore e às culturas populares, foi a professora Sônia Chemali. Ela desde então implantou uma ideia que deixou um legado para as gerações futuras. Ela já vinha de uma tradição de muita pesquisa, muitas relações com as comunidades tradicionais. Ela era de uma cidade lá do Rio Grande do Sul chamada Osório, que é um lugar que tinha a presença de muitos negros. Então, tinha várias manifestações populares, né, nessas comunidades, e ela pesquisava essas comunidades, pesquisava muito sobre a cultura popular de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil. Então, esse modus operandi dela nos deixou um legado muito importante dentro do próprio espaço da graduação. Ela fundou em 71 o grupo de danças folclóricas da UFRJ, e criou um espaço também de adesão, né? Como, por exemplo, vocês estão falando do Matuba, que eu conheci também, fiquei muito feliz de conhecer. Sou assim bem aproximado da Juliana Manhães, que é também uma grande amiga. E então a Sônia Chemali, ela criou esse espaço, que foi esse grupo que trouxe para perto dela, e para perto não dela, mas dessa ideia do que é a cultura popular dentro da universidade, um grupo grande de pessoas formandos, assim como o Driel está falando, como o Guilherme está falando, que eram estudantes ligadas aos cursos, principalmente da educação física, mas de outros cursos, e isso foi um movimento muito importante lá nos anos 70, que foi formando uma quantidade de pessoas que foram capilarizando isso nos espaços das escolas, de onde quer que a educação física pudesse chegar, e essa ideia de uma educação física que tivesse a cultura popular ali como motivação, como objeto, como tudo, como qualquer coisa, como tudo. Então isso serviu muito, de uma forma muito bacana, para criar esse caminho da capilarização do que era produzido dentro da universidade, nas escolas e outros espaços. Quem sucedeu a Sônia Chemali na universidade, na Escola de Educação Física, foi a professora Lola Gabriel, que foi sua aluna e foi integrante do grupo, e que, assim que a Sônia saiu, se aposentou, retomou o projeto, porque ela ingressou como professora, retomou esse projeto com essa mesma ideia, com essa mesma perspectiva de integrar essa questão das pesquisas, dessa relação com as comunidades, com os mestres e mestras da cultura popular, tradicional, e trazer sempre que possível para dentro da universidade. Quando a gente se torna professor universitário, a gente, na verdade, passa a ser porta-voz, né? A Gleu falou muito bem dessa questão de você ser um porta-voz, você carregar muitos em você, muitas ideias, a sua ideologia, a forma como você encara isso. Isso pode ser uma coisa muito boa ou não, né? Então, as opções de carregar essa quantidade de ideias e pessoas, né, junto contigo, ela pode ir para um caminho muito interessante. E se você não tiver a vaidade de achar que se basta em você só, é muito mais importante ainda. Então, quando você se torna porta-voz, mas não um porta-voz que vai sempre falar por aqueles mestres e mestras, mas sim ser né, como o Driel falou, alguém que está ali com os sapatos, mas trazendo junto alguém que não usa os sapatos, você, na verdade, está criando um espaço muito mais amplo. Então, o carregar essas pessoas se torna muito mais prazeroso e muito mais genuíno. Então, uma das ações sempre que eu, na verdade, ingressei no projeto, como eu falei, que já derivava desse trabalho lá dos anos 70. Nos anos 80, quando eu estava me formando também, o meu Matuba da época era a Companhia Folclórica, que na época não era Companhia Folclórica, ainda era Grupo de Danças Folclóricas, e que me levou a uma formação nessa área das culturas populares, no interesse de pesquisar, de conhecer, de viajar por aí para conhecer os lugares, essas pessoas, esses mestres e mestras, essas comunidades,
ali no seu modo, lá naquele momento em que estavam acontecendo mesmo. E com essa conexão com a universidade é de também aproximar essas pessoas, esses personagens do ambiente da universidade. Então essa foi sempre uma ação nossa. Eu depois, nos anos 90, ingressei como professor e mantive sempre, porque a Lola foi minha mestra e ela é hoje minha companheira de trabalho, minha super parceira de trabalho. E a gente mantém viva essa ideia da aproximação desses saberes tradicionais, dos saberes que têm os seus porta-vozes lá nessas comunidades. São esses atores que vêm, que a gente sempre estreita o caminho para eles entrarem na universidade. Então, isso é de uma forma tão potente, tão forte, tão bacana, que a gente se esmera de toda maneira para manter isso acontecendo. A gente criou um projeto chamado, mesmo, né, tendo feito várias iniciativas que foram meio individuais, vamos dizer assim, né, movimentos mais separados, mas a gente passou a criar um projeto chamado Encontro com Mestres Populares na UFRJ, que estruturou isso de uma maneira. Mas isso é claro, por exemplo, vocês estão falando aqui dessa questão do papel do financiamento da universidade, do apoio da universidade. Isso, claro, a gente foi aproveitando os espaços que foram oferecidos, né, como oportunidade para a gente poder realizar isso. Então, a gente aproveitou um momento da universidade propício para isso e foi fazendo. Isso ganhou uma ressonância, ganhou uma dimensão tão bacana que a gente pôde ampliar esse projeto, fazer ele acontecer nos anos seguintes. E num momento também muito interessante, né, do governo Lula, do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, na cultura do Juca Ferreira como ministro da Cultura. E então foi um momento assim muito propício que as culturas populares passaram a ser uma preocupação, uma ocupação do ministério tão importante que hoje em dia está na mão lá de um ex-ator de Malhação. E que naquela época sim foi um ministério muito importante e que tornou essas ações possíveis, né? Então a nossa universidade também esteve aproximado com isso, com a pró-reitoria de extensão que estava no momento de crescimento, até de transformação, que não era ainda uma pró-reitoria, mas passou a ser uma pró-reitoria. E desse momento em diante a extensão universitária ganhou um tamanho que merecia, porque a extensão é uma necessidade, ela deve estar no mesmo patamar dos outros hélices, das outras hélices da universidade, como a pesquisa e como o ensino. Então, essa relação com a sociedade, ela tem que ser nesse mesmo patamar. Então, desde esse momento, a gente fez isso acontecer e tentou manter esse mesmo projeto durante algum tempo. Só que, claro, a gente teve esses momentos diferentes aí em relação ao dentro do próprio governo do PT, no segundo governo, no primeiro governo Dilma, essa descontinuidade do projeto para as culturas que vinha acontecendo, a mudança dos ministérios que deram uma descontinuidade no processo todo, mas assim ainda era um ambiente mais propício. Só que com as mudanças, com o golpe e com o que temos hoje, a gente passou a ter realmente muita dificuldade de manter esse projeto, mas assim, sempre lutando para mantê-lo. Buscando verbas de onde pudesse acontecer, mas sempre com essa preocupação de trazer esses mestres populares para dentro da universidade, os mestres e as mestras populares, e remunerá-los. A gente falou aqui um pouco disso, acho que foi o Vincenzo que falou um pouco disso. É fundamental, porque não é um favor que eles nos fazem, na verdade é um trabalho que eles fazem, e trazê-los para a universidade e remunerá-los de alguma maneira é sempre uma iniciativa que a gente tenta fazer de qualquer maneira, de todas as maneiras. A gente parte desse princípio. Porque as pessoas largam seus afazeres e tal, seus momentos de lazer, ou qualquer outra coisa assim, para estarem junto com a gente aqui, dando suas aulas, fazendo rodas de conversa, oficinas e todas as possibilidades que se tem nessa relação de alguém que detém um saber estar no espaço acadêmico
partilhando daquele saber com os alunos universitários e tudo mais. Então, a gente tem feito isso. É, nesse caminho, a gente teve encontros muito interessantes. Hoje, existe uma rede nacional, até fora do Brasil também, que é desse encontro de saberes, que é liderada pelo professor José Jorge Carvalho, da UNB, ele dentro lá do INPI, que é um INCTI, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tem um projeto que faz essa conexão com as universidades, de criar essa possibilidade do encontro de saberes, que é a presença do mestre, da mestra popular dentro da universidade, partilhando esse saber. Então, a gente tem se aproximado disso. Nos últimos tempos, a gente tem estreitado essa relação. E dentro da própria UFRJ, a gente tem criado uma rede de encontrar outras pessoas que fazem iniciativas parecidas, que trazem dentro das suas áreas, que são muitas, da música, da engenharia, da terapia ocupacional, da medicina e da farmácia, dos cursos de arte, da própria nosso espaço lá, que é da dança e da educação física. Então, a gente tem tentado encontrar esses parceiros até para a gente se apoiar e estar junto. Então, eu acho muito importante isso. Acho que essa iniciativa da gente se encontrar, ela cria possibilidades de vínculos, de relações, de apoio mesmo, de, olha, o meu caminho foi por aqui, então a gente também pode, sei lá, dar a mão para ir junto e vamos trocar ideias e fazer coisas aproximadas, porque as realidades são muitas das vezes diferentes, né? A gente vê, o Unirio passou recentemente por um grande problema aí na questão da sua reitoria, não é diferente do que a gente está vivendo hoje em dia. Nossa universidade também está passando por uma crise, né, institucional, assim, meio complicada, diante de tudo que a gente já vive, né? E, então, é muito bacana a gente ter essa possibilidade de conversar com parceiros. A gente faz parte de um todo, né, de olhar a formação universitária como algo importante para a nossa sociedade, uma forma da gente transformar. Na verdade, eu juntei aqui um monte de informação que vocês trouxeram, que foi muito legal, né? Vincenzo e Guilherme e a Adriele, que completou assim, com ideias que eu acho que são importantes. Eu acho assim, a gente tem uma demanda que veio a partir das transformações que a universidade sofreu por conta das ações afirmativas, a cor da universidade mudou. Então, as demandas da universidade mudaram, e elas estão nos impulsionando para uma mudança. Então, a gente tem que se mexer. A gente está recentemente viveu lá na nossa escola, uma grande crise em relação a isso, e que agora está se revertendo em ações, em mudança de perspectivas epistemológicas, essa revisão, essa crítica a esse modelo eurocêntrico, né? E então assim, agradecemos que nos tenham tornado, né, capazes de termos um olhar crítico sobre muitas coisas. Estamos aqui diante disso, com essa formação, mas para revertê-lo, né? Eu quero usar muito aqui uma ideia muito interessante no encontro que a gente teve com a mãe Wanda de Omulu, que a gente faz esse encontro, né, traz esses mestres e mestres e tal. E foi muito interessante a gente falar. Vou usar fazer um paralelo aqui entre ideias, que é essa questão do saber eurocêntrico e dos saberes afro-referenciados, de povos subalternizados e tal. É a coisa do sincretismo religioso, né? A mãe Wanda falou uma coisa muito legal. A gente discutindo a questão do sincretismo entre São Jorge e Ogum ou Oxóssi, né? Aí ela falou, olha, eu quero muito agradecer a São Jorge, que nos protegeu, nos trouxe até aqui, com a sua força de guerreiro, nos trouxe até aqui, mas daqui para lá, vamos seguir com os nossos orixás, porque acho que agora o caminho é com a gente, então vamos em frente. Então é muito interessante essa ideia, porque nos traz o reconhecimento de alguns espaços que foram fundamentais, mas que agora a possibilidade de a gente transformar isso
com essa ideia de pluriversidade, de uma universidade muito mais ampla e muito mais diversa, epistemologicamente falando, é fundamental para a gente responder a essa demanda que temos tido, né, por conta das próprias transformações que a universidade passou. Então, hoje em dia, por exemplo, é fundamental que a gente pense nessa formação de cidadãos, porque a gente tem mudanças como as leis da obrigatoriedade de ensino da história e da cultura africana e dos povos originários brasileiros. Então, é fundamental que nós, né, tenhamos isso em mente, isso, né, como perspectiva, na formação desses cidadãos, que vão, sim, multiplicar isso nos seus espaços, nas escolas, onde quer que seja, onde quer que atinja as pessoas que egressam da universidade. Qualquer campo das artes, campo das ciências, das licenciaturas, da educação, da própria... Qualquer campo, né? Porque os saberes populares, eles não se restringem, eles são múltiplos. Eles apontam para vários caminhos. Então, é a partir desse olhar que é muito importante a gente pensar que é uma responsabilidade nossa acendermos essa curiosidade, esse olhar carinhoso sobre as culturas populares, tornando-as, como vocês falaram muito bem, uma coisa muito bacana, não como uma coisa exótica, um adereço exótico para eu aqui curtir um pouquinho e brincar, não, mas como um saber que está integrado a tantos saberes, né? Que está integrado à questão da terra, a questão da luta pela posse da terra, pela possibilidade de manter suas tradições de fé, suas formas de construção do seu processo civilizatório e tudo mais. Então, é fundamental que a gente, através da nossa ação enquanto, né, professor universitário, alguém, um agente dentro da universidade, a gente consiga mover esses alunos que estão sempre entrando na universidade, que muitas vezes vêm crus, sem esse contato, né, com esses saberes todos, porque não tiveram oportunidade lá nas escolas de ensino da educação básica. Então, a gente transformar esse professor lá que vai para a escola e vai mudar aquela ideia, por exemplo, dos indígenas, né, até da palavra índio, né, que é muito questionado hoje em dia, que no dia do índio, né, o professor da escola chega lá e faz as crianças pintarem, fazer aquela coisa assim, que é uma ideia muito, muito errônea e também muito simplificada do que é a cultura dos nossos povos originários. Então é muito importante, hoje em dia a gente tem feito tantas ações, tem buscado essas ações em vários sentidos, para poder, no mínimo, instrumentalizar essas pessoas que hoje em dia saem da universidade, para que elas revejam seus conceitos, não caiam nessas questões que hoje em dia se confundem com todas as fobias que temos, né? De gênero, de raça, de religião e todas as outras possíveis que fazem parte de um projeto fascista. Então, é muito importante que a gente tenha essa perspectiva de formação desses cidadãos, de agentes que assim vão transformar de alguma maneira a nossa sociedade. Esse assunto é muito vasto, né? A gente vai puxando aqui, vai dando vontade de falar um pouco mais, mas né, eu quero ouvir também. Eu fiquei tão encantado com o que eu ouvi, né, até agora, então eu acho que me motivou a falar um pouquinho também. Como eu falei, a gente é um projeto ativo hoje em dia, tem 34, vai fazer 35 anos de projeto. A gente tem um grupo artístico, que fazemos apresentações artísticas baseado nos temas das culturas populares. A gente tem essa veia também de pesquisar, de ter relações com diversas comunidades, diversos mestres e mestras, e fazemos essa ação de eventos que se conectem com as escolas e tudo mais. Então, assim, é um monte de coisa e né, é um pouquinho dessa história toda aqui. Desculpe se eu me alonguei muito, mas porque é muita história, muita vontade de contar e trocar ideias aqui.
Obrigado, desculpa aí a Não, não extensão. se desculpe, Frank, Nós imagina. estejamos falando de extensão, eu me estendi muito. Não, não, é para ser fluido assim mesmo, né? Poxa, muito obrigado pela fala, Frank. É, eu estava torcendo, né, eu já sabia, né, que você ia falar, né, sobre o encontro de saberes, e eu acho que eu gostei muito de uma palavra, né, que você usou, você falou sobre capilarização, eu achei essa palavra muito boa, né, que para que nós, né, nós dentro da universidade, né, na docência, na discência, né, nós sejamos agentes proporcionadores, né, dessa capilarização, né? Esse encontro é um pouco também com esse viés, né? Da gente de criar mesmo essas novas relações e eu acho achei muito interessante a sua fala que você falou sobre a Juliana Manhães, que eu convidei para estar aqui por uma infelicidade, uma indisponibilidade que ela teve hoje, ela não pôde estar aqui. Você falou do José Jorge da UNB, também convidei para estar aqui, ele acabou não podendo estar aqui também. Então, esse foi o intuito mesmo, né? No meu, inicialmente, eu tentei contato com pessoas da UFBA, tentei contato com o José Jorge da UNB, eu queria que esse encontro fosse uma grande, eu achei muito boa também a palavra que você usou, né? Essa pluriversidade no sentido no sentido de nação mesmo, eu queria que tivessem gente de tudo que é canto, né? Acabou que nessa corrida de fim de ano, muitas pessoas estavam indisponíveis e também foi tudo meio feito em cima da hora. Mas eu gostei muito da sua fala, né? Caminhando nesse sentido, eu acho que é para isso que a gente está aqui também. E acabou que a gente tá aqui dentro, né? Meio dentro do estado do Rio, né? UF, UFRJ, Unirio, mas também a gente faz o que é possível e nesse embalo, eu queria ouvir o Gilberto para falar sobre. O Gilberto está trafegando por todas essas instituições, né, que estão passando por aqui, o FRJ, o Unirio, que eu também não conheço, queria muito ouvir você, Gil. Bom, Guilherme, primeiramente agradecer. A minha conexão não está muito boa hoje aqui. Não sei se vocês vão me ouvir bem. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisam. Está tudo certo. Está muito instável aqui. Ela, de vez em quando, trava para mim, fica meio... Mas, enfim. Não, pois é, primeiro agradecer e fazer também coro ao que o Vincenzo falou. Acho que essa é uma discussão que está na ordem do dia para os cursos de música, mas pelo que a gente vê e pelas discussões que vocês têm trazido aqui, não é só os cursos de música, né? De um modo geral, nos cursos de artes, mais especificamente aqui na nossa área, mas também em outros cursos, né? Em outras áreas, né? Vamos dizer. Porque a gente vê que... eu acho que a gente parte do princípio que é assim, a sociedade brasileira ela é injusta, ela é racista e ela tem esses problemas interseccionais todos, né? Que a Gleu colocou: patriarcal, racista, etnocêntrica, classista. Então, a gente parte desse princípio. Então, quer dizer, há um desafio colocado aí para a universidade em relação a um plano político mais amplo, né? Quer dizer, a universidade não está fora ela não é uma parte especial da sociedade, ela simplesmente reflete isso que a nossa sociedade é, né? Quer dizer, ali dentro a gente tem as mesmas estruturas de poder que colocam o racismo em prática, que colocam o patriarcado em prática, né? Que colocam todos os modos de exclusão que estão colocados na sociedade. Então, ela meio que reflete isso. Claro que ela é um espaço de debate amplo e mais franqueado, vamos dizer assim, né? Com uma certa autonomia de debate, né? Sem grandes interferências ou com interferências de outros tipos. Mas, enfim, pelo menos é um lugar em que ainda se pode debater muita coisa. Eu acho que essa é uma prerrogativa que a universidade tem, que a gente tem que cuidar. Então, saber dentro de um quadro mais amplo, que é esse da própria sociedade brasileira, das nossas próprias contradições, né?
Aí, como instituição, né, quer dizer, pensando no campo institucional da cidade, essa discussão ela é urgente, porque, como o Frank falou, a gente tem que pensar numa universidade, não numa universidade, que é o que ela tem sido, né, pelo seu próprio caráter eurocêntrico, né, por seu caráter monoepistêmico, no caso das artes. Né? A gente vem daquela tradição dos campos das artes separados, então a música para um lado, a dança para o outro, o teatro para o outro, a literatura para o outro. Né? E quem faz isso tudo, né, não acha lugar, que é o caso de um cantador da Feira de São Cristóvão. Ele não vai ter esse lugar, né? Porque ele não se encaixa para a música, não se encaixa na literatura, ele não se encaixa em nenhum lugar. Então, a universidade não acolhe porque divide, né? Segmenta os campos artísticos, né? E não coloca eles em contato, não faz exatamente isso que a gente, em tese, gostaria que acontecesse, né? Que é esse intercâmbio entre esses campos. Para a gente falar só do nosso quintal aqui, da nossa área das artes, né? Que é isso também que a Gleu falou, não é só arte, né? Envolve uma série de outros aspectos da vida que vêm junto e que transparece quando alguém, por exemplo, canta. Né? Para falar do Encontro de Saberes, né, que a gente tem feito lá o projeto lá na UF, desde 2016 a gente tem um convênio lá com o INCTI, né, e a gente faz justamente esse trabalho de fazer uma extensão às avessas, né? Trazer para dentro da universidade o que está fora, não essa ideia iluminista de levar a universidade para fora, porque nós precisamos levar as luzes para os povos. Né? Nós temos que trazer luz para a gente, porque a gente está numa escuridão danada. Nós temos que trazer para dentro da universidade esses mestres. Né? E tem, por exemplo, uma das disciplinas Na verdade, a gente trabalha com um professor que propõe a disciplina, mas que vários outros cursos estão atuando junto. Então, a gente tem, por exemplo, tem uma disciplina que é proposta pela antropologia, mas tem da produção cultural, tem a professora Elaine, que trabalha com jongo há décadas, né? e é da educação. Então, tem uma outra disciplina que é da psicologia. Então, por exemplo, quando a mãe Márcia vai lá e canta, ela não está só cantando, ela está encantando, né? Ela está trazendo um tipo de encantamento, né? Então, ela traz as plantas e joga no meio da sala. Então, você subverte, de certa forma, o espaço, aquele espaço, né? E ela pega as plantas e coloca, e ela vai cantar, né? Mostrando qual a relação entre canto, natureza, encantamento, cura. Quer dizer, está tratando ali de vários aspectos. Né? Então, não é a música recortada da vida, desencantada, né? Ou matematizada, ou só no nível da melodia, do ritmo. Não, ela está corporificada, né, através de uma série de outros elementos que fazem esse encantamento, trazem de volta esse encantamento. Né? Então, a ideia do Encontro de Saberes é justamente trazer essas vozes, né, mais corporificadas, na presença, na presença do corpo do mestre. Né? Isso aí, por exemplo, lá na dança, né, isso é muito, muito claro, né? A Gleu faz, é muito claro. Né? Assim, ninguém está preocupado, né? Nós não queremos mais, na verdade é isso, nós não queremos mais só a linguagem, só feito no século XIX. Né? Quer dizer, você recorre lá, tira lá a melodia de um canto pastoral e compõe uma sinfonia. Beethoven já fazia isso. Não interessa, isso não interessa. Eu acho que o encantamento está justamente trazer essa presença corporal de outras sons, outras vozes, enfim. Eu não sei se eu travei. Não. Travou um pouquinho. A gente perdeu essa sua última frase, um pouquinho só.
Porque para mim vocês estão todos congelados aqui, mas enfim. Mas agora a gente está te ouvindo. A gente só perdeu um pouquinho a última frase. Não, pois é um pouco isso. Quer dizer, esse saber desencarnado, ele sempre esteve presente na universidade. O que o Villa-Lobos fazia? Era isso, né? Trazia lá as cantigas de roda e harmonizava, e as pessoas aprendiam as cantigas de rodas harmonizadas pelo Villa-Lobos. Quer dizer, esse tipo de coisa, ninguém é contra isso, é bom ficar bastante claro. E ninguém é contra que se faça, então não tenha isso. A universidade tem que ter isso, né? A universidade tem que ter tudo. Esse é que é o problema. O problema é que ela reflete essas exclusões que estão na sociedade, né? Então, assim, a minha trajetória foi um pouco essa, assim, né? Só porque você citou, né? Eu venho da UFRJ, que é uma matriz absolutamente conservatorial, né? Aquela divisão, que também é outra coisa que a gente discute bastante, né? Essa divisão das artes, por exemplo, no caso das músicas, ensinos de instrumentos, né? Quer dizer, o instrumento fosse definir alguma coisa da formação, né? Quer dizer, essa ideia é uma ideia meio fordista, né? de criar especialistas para uma orquestra sinfônica, né? Porque o objetivo é fornecer material para as orquestras sinfônicas ou para os conjuntos de câmara. Isso eu acho que é uma discussão importante também na área de música e na área das artes. Qual é o perfil desse egresso, né? Qual é a discussão que a gente tem que ter para que a gente... O que é formar alguém na área de arte, né? Que tipo de formação as universidades estão dando, a não ser o cara que vai saber tocar, fazer o dedo certinho, ou fazer a coreografia certinha, ou decorar o texto certinho, ou, né? Quer dizer, se a gente não tiver uma ideia da formação ampla, né, que as pessoas saibam, um dos maiores dilemas dos músicos é esse: os caras acabam, tem uma formação que trabalha a estética, trabalha tudo, e no final ele não sabe o que fazer com aquilo, ele não sabe sobreviver, ele não sabe fazer uma produção, ele não sabe fazer uma gravação, ele não sabe como se colocar na vida, porque é isso, a gente precisa que as pessoas sobrevivam nesse mundo capitalista. Não, como é que faz para aquele métier que ele aprendeu se transforme num bem viver dele? Não é questão da pessoa ganhar dinheiro, não é só isso. De que maneira que ela se integra na comunidade, de que maneira a formação, que seria pluriversal, faz com que ele tenha mecanismos, tenha possibilidades formativas que o insiram nas comunidades, que se insiram nos seus locais, nos seus territórios, de maneira que eles possam sobreviver de uma maneira digna, né? Que eles tenham a capacidade de se articular, e não só articular o dedo para fazer o ligado do violão, entendeu? Quer dizer, uma formação, a gente tem que pensar nessa formação, né? Essa é uma discussão importante, né? Qual é o perfil que a gente quer, né? Um cara que vai se formar numa área de artes, ele tem que ter uma formação ampla, né? Dos problemas que ele vai enfrentar, dos problemas de sociedade que ele está colocando a arte dele. E a serviço de quê? Senão a gente vai sempre estar reproduzindo essa ideia de que ele tem que ser um grande concertista que vai tocar música erudita do século XIX, né? E só. Porque é isso que os cursos de música, por exemplo, fazem, né? Tem um curso de música popular aqui, tem uma variante ali, mas o paradigma central é esse. Então, trazer esses mestres para dentro da universidade é um desafio a essa estrutura canônica. Isso é um problema epistêmico. Que é de longo prazo, como o Vincenzo falou. Esse negócio aí é encrenca para anos à frente. Não é um negócio simples de se fazer. E os caminhos institucionais também são fechados, né? Porque a gente tenta, a gente tenta um projeto e não tem recurso. Tem recurso para outras coisas, mas não tem para esse. Ou a gente tenta algum tipo de reconhecimento, né? A discussão sobre o notório saber,
E não tem. O que está acontecendo? Só para vocês terem uma ideia. Essa semana, 20 anos, o Gleu conhece. O mestre Cotoquinho, Oswaldo José de Sena Filho, virou doutor. Doutor honoris causa por uma universidade chamada Organização dos Capelães do Brasil. Uma deputada estadual chamada Tia Ju, do Partido Republicano, mesmo do Crivella. Para vocês terem uma ideia. Eles têm uma organização internacional chamada Organização dos Capelães do Brasil. Que interessante, eles deram o título honoris causa para várias nominações, não só evangélicas, não só católicas, indígenas, umbanda, islamismo, judaísmo, ciganos, batistas, evangélicos, católicos. Então, a cerimônia foi há 2 dias atrás na Assembleia Legislativa. Eu fui lá ver. O Cotoquinho estava lá, recebeu o título honoris causa. Que ótimo! Que bom que tenha uma universidade que está fazendo isso, né? Uma universidade particular, que é uma organização de capelães, que é um órgão internacional, que tem um perfil conservador na página deles. Nosso objetivo é promover os ideais conservadores. Conservadores. E deu título honoris causa para indígenas, para ciganos, para o Islã, para judeus, para candomblecistas, umbandistas. Isso é porque eles são conservadores. Imagina o que nós somos, então. Né? Que a gente não consegue isso, dar um título de honoris causa para um mestre. Honoris causa, não estou falando nem notório saber, que seriam uma outra categoria que dá talvez mais acesso aos mecanismos. Né? Então, quer dizer, a universidade pública, o Estado brasileiro, não tem feito isso, ou demora para fazer isso, tem um processo burocrático imenso. Por quê? Porque os nossos pares, os nossos próprios pares de departamento, não aceitam. Eles têm uma dificuldade enorme com o cânone. Né? Eles acham que, para o cara ganhar um título de notório saber, ele tem que passar pelos mesmos processos de formação que todo mundo passou. Né? No caso da música, assim, ele não tem técnica. Esse discurso assim, não, ele não tem técnica. O cara precisa ter técnica. Como se a Gleu precisasse ter técnica. O que é técnica? Técnica é arte. Então, assim, né? Então, os mecanismos institucionais também estão bloqueados. Além dos epistêmicos, tem os mecanismos institucionais que estão bloqueados. Que passa por toda essa discussão que o Vincenzo colocou, que é questões curriculares, pedagógicas. Por quê? Porque a formação, né, não contempla. Então, a gente tem que também repensar, refundar, eu acho que é refundar, não só a universidade, no nosso quintal. Nós temos que repensar os cursos de música, a formação do egresso, a partir de formações mais transversais, mais abertas, que vão propiciar a ele um olhar para a sua inserção no mundo, não só no aspecto econômico, mas no aspecto das relações que ele tem com as comunidades, com os territórios deles, né? Desse egresso. Não é uma pessoa que vai sair porque ele tem que ser alguma coisa, né? Ele tem que vencer como um superstar. Eu acho que é uma discussão que envolve históricos, sociológicos, antropológicos, psicológicos, né? Uma série de elementos formativos que, nos cursos de artes, as discussões existem, mas elas são ainda muito periféricas. Né? Talvez no curso de teatro ou na literatura essa discussão seja mais presente. Na música é muito, pelo menos a minha formação foi. Agora, é claro que a gente vê que há mudanças. Há mudança, inclusive, por causa da questão das cotas, porque elas trouxeram esses corpos para dentro da universidade e aí se tornou impossível não falar sobre esses assuntos. Impossível. Porque eu me lembro, quando eu dei aula na UERJ, como professor substituto, em 2006, teve um episódio interessante, que era logo os primeiros anos das cotas, e eu estava como professor substituto,
numa aula de antropologia, arte e antropologia, e a Tatiana, que era uma ativista do movimento Denegrir, que é um grupo que tem na UERJ, né? E eu falei assim na aula: não, Tatiana, porque eu sou negão. Falei para ela. Aí ela riu para mim e falou assim: professor, eu acho muito bacana que o senhor seja solidário, mas o senhor não é negão. O senhor não é parado na Blitz. O senhor não é, né? O senhor não tem a bolsa revistada quando entra no ônibus. Que bacana que o senhor é solidário e tal, mas, desculpe, o senhor não é legal. Eu falei: é verdade. Eu tive isso. Porque é isso. Quando uma coisa é você ser favorável à causa, outra coisa é a causa entrar dentro da universidade, né? Que aí ela bagunça as estruturas, ela bagunça as relações hierárquicas, né? Ela desafia os cânones epistêmicos, ela tem que reformatar. Tem que reformatar. Então, eu acho que é uma discussão muito ampla, né? Muito ampla. Por exemplo, no caso dos corais, você falou dos corais, eu fiquei lembrando das minhas participações nos corais, né? Eu cantei um tempo no coral da ProArte, cantei também no coral sinfônico, né? Logo no começo assim, da minha trajetória acadêmica, né? Antes de entrar na universidade, eu cantei Coral Sinfônico, Associação de Canto Coral, que é um coral sinfônico aqui do Rio, que canta peças eruditas. E era sempre isso, assim, era sempre a relação com as culturas populares era assim: tinha o repertório erudito, aí você botava uma música popular, né, de um autor, do boi, de uma coisa assim. É formatado para não entrar, entendeu? Porque o próprio trabalho vocal dessas culturas populares, a expressividade vocal, desafiam essa divisão que é baseada no alcance das vozes. Às vezes, de um jeito que desafia a técnica correta, né? Então, esses desafios é o que eu acho que é importante ter. É por isso que eu acho que eu trabalho nesse sentido, né? Assim, no sentido de botar isso dentro da universidade. Como é que vai fazer? Se vai fazer? Como é que vai estudar? Se vai criar uma teoria? Isso é outro problema. Para mim é outro problema. Entendeu? O importante é botar em contato isso, botar essas coisas dentro. Então, assim, lá no Encontro de Saberes, a gente tem sempre esses desafios, né? Trabalhar com tradições de o Jongo, que é a professora Elaine, que ela é coordenadora do Pontão do Jongo aqui no Rio, já trabalha, né? É isso, né? Assim, o Encontro de Saberes ele chega a partir de 2011, 2012. No entanto, a Elaine já levava o pessoal do Jongo para dentro da UF já desde 2003, né? Desde antes dos pontos de cultura. Ela já fazia esse trabalho, né? Então, já estava dentro da academia também. Só que é isso, sempre num projeto de extensão, num projeto de pesquisa, num projeto de ensino. Aí arruma um recurso dos editais, que agora mingou, né? Está cada vez menos os editais. Mais ou menos. Não é que esteja mais, eu acho que os canais estão mais difíceis, menos transparentes, né? A lei Aldir Blanc foi o maior volume de recursos já aplicados na cultura no Brasil. Só que o senhor Bolsonaro foi contra. Só saiu por causa do legislativo, não por causa do executivo. Se dependesse do executivo, não ia sair, né? Então, foi uma luta dos movimentos sociais, que seus representantes, que fez com que os recursos saíssem. Então, às vezes acontece isso, é um edital aqui, é um projeto ali, você consegue colocar. Então, Encontro de Saberes, terreiro, jongo, e a gente
trabalha, no caso da disciplina Toques e Cantos, que é proposta pela antropologia, pelo Daniel Bitter, da antropologia, também com os cantadores da Feira de São Cristóvão, né? Então, é sempre essa dificuldade de pagamento. Como é que a gente paga? Porque os canais institucionais estão fechados. Eles não são legitimados, eles não são considerados professores, a gente tenta trabalhar como professores colaboradores. Aí a gente, no ano, a gente pedia diárias e pagava os mestres. No outro, a gente conseguiu um convênio com o INCTI que pagava mestres e nós pagávamos os gastos em torno da disciplina. Por exemplo, viagem de campo, né, para ir para o Quilombo. A UF bancava e o INCTI bancava os mestres. No último ano, desse governo, 2019, não tinha mais dinheiro o INCTI. Nós tivemos que mudar também as formas de pagamento, né? Por quê? Porque eles não são legitimados. Então, não existe caminho institucional. Está fechado para esses mestres. Então, assim, é isso. Eu acho que a extensão da encrenca, né, para a gente colocar esses conhecimentos dentro da universidade é grande, porque a universidade reproduz essas formas excludentes, né, esses mecanismos excludentes, né, seja por mero racismo, seja por mero sexismo, seja por meritocracia, né? Assim, ter que bater cabeça lá para todos o cânone acadêmico, senão não é legitimado. Então, não é um caminho fácil nem curto, né? Cada conquista que se dá é um passo que se faz, né? E eu acho que a gente tem que reverenciar isso, né? Hoje eu estava até lendo um texto de um amigo de departamento falando dos folcloristas, né? Que assim, tem uma parte da academia que renega os folcloristas, né? Porque, claro, ele tem mil questões, como todos têm, né? Mas os folcloristas foram fundamentais, porque eram eles que colocavam o pé na porta, assim, sabe? Para não fechar. Porque se não fosse a presença, mesmo desencarnada, desses conhecimentos dentro da universidade, talvez hoje a gente estivesse com uma luta pior, né? Não sei, eu acho que é uma questão que está colocada. Viu? Quer dizer, se hoje é fechado, você imagina 80 anos atrás como é que era a situação, né? Então, não é uma coisa simples nem fácil. Acho que é um caminho longo que a gente tem que percorrer, né? Mas é bom a gente estar vendo iniciativas como a sua, de botar em contato isso, porque eu acho que a transversalidade disciplinar, eu acho que é uma questão também urgente. Sabe? Não dá mais para ficar nas gavetinhas, não dá para falar de música sem falar de dança, não dá para falar de cantoria sem falar de literatura sem falar de música, sabe? Não tem como, não tem como. Mas se a gente vai botar esses mestres, tem que botar de forma transversal, porque as gavetas disciplinares não comportam, né? Não sei, acho que é isso, acho que é bom para a gente poder conversar mais. Eu queria só, Guilherme, me permite fazer um comentário muito brevemente, vou tentar. O Gil falou algumas coisas que me trouxe algumas lembranças. Assim, uma delas é que o Gil falou sobre o honoris causa, né? A minha avó foi uma das primeiras mulheres no sul da Bahia a ganhar e a receber esse título, né? Então ela já recebeu esse título lá atrás. Aí eu digo assim, hoje eu quero um notório saber, sabe? Na minha geração, o honoris causa, minha avó já tem. Eu quero o notório saber, né? Uma outra coisa, Edil, que você falou, e que me trouxe a lembrança de uma aula muito recente até, que eu dei, quando a gente fala dessa visão dos mestres, né, que vai além. Então, me fez pensar que, assim, tudo que a gente enxerga, né, como mestre, assim, que é dessa vivência, desse lugar de fortaleza, né, de poder, onde a gente traz muito mais do que o que a gente aparenta. Existem coisas que vai além dos olhos, né, salta os olhos comuns daquilo que a gente enxerga, do que está à frente, um palmo à frente do nosso nariz. Numa aula
A gente estava recomeçando agora nesse processo, né, de voltas presenciais, e aí foi um dia muito conturbado, assim, enfim, muita gente chegando meio assim, naquela energia, e você tenta perceber esse todo, né, para tentar trazer todo mundo numa única vibração, né, porque aí quando eu digo que a gente fala dessa ancestralidade, dessa força que a gente traz junto, que a dança, que a arte de modo geral, mas que a música, principalmente quando a gente fala dessa força dos tambores, dos atabaques, quando ressoa, né, que tem esse poder de vibrar dentro do corpo, né, percebendo isso em algum momento da aula ali, porque é isso, eu vou trabalhando essa energia do que chega, né, do que me vem. E quando você falou da mãe Márcia, é esse o nome, né? Que ela trouxe as folhas e colocou ali, eu me lembrei muito dessa aula e quis compartilhar aqui, que foi exatamente o que eu fiz, assim, existe um ritual, né, enfim, de limpeza, que se chama descarrego, né, dentro da nossa religião, do candomblé. Obviamente, naquele momento eu não tinha as folhas, né, para jogar ali, mas eu trouxe essas folhas em vibração, em pensamento e no corpo, né, e fiz um descarrego na sala como um todo, assim. Então a gente cantava numa energia e numa vibração que ia tomando conta de cada corpo presente, que foi de fato uma limpeza, sabe? Foi uma limpeza ancestral e eu ritualizei, né, com o movimento essa ação, né? E aí cantando uma cantiga que a gente canta no Angola que diz assim, vento que deu, folha gira, tudo que é ruim a folha tira. Vento que deu, folha gira, tudo que é ruim a folha tira. E nesse momento a gente vai passando as folhas, então não tem as folhas presentes, mas tem a força dessa conexão sagrada com a natureza, né? Com os orixás, com os inquices, a força dos atabaques nesse momento, a força da palavra cantada, que não é só o cantar pelo cantar, não é só a dança pela dança, o movimento pelo movimento. É um movimento que gestualiza um rito, né, uma força, um movimento, uma ação. E aí tem a segunda parte da música que diz: vento que deu, folha girou, tudo que é ruim a folha já levou. Vento que deu, folha girou, tudo que é ruim a folha já levou. Então a gente acredita, mentaliza nessa força, manda para o universo, né? Acredita nessa força da natureza e vai, né? Então quem determina esse saber, quem determina que mestre detém de tal e determinado saber para estar dentro da universidade, né? É algo que vem junto com a gente. É a história, né? É a história, é a construção do nosso povo, dessa nossa raiz. Aí, para fechar, minha avó tem um ditado que eu carrego comigo, esse ditado. E eu digo, a minha história com a universidade vem muito antes de estar aqui dentro do Rio de Janeiro, né? De estar dentro dessa cidade. Em Ilhéus eu já fazia parte de projetos e já estava envolvida e conectada com a universidade. Mal sabia eu lá atrás, há anos lá atrás, que a minha vida ia sempre estar me levando nesses cruzamentos, né? Nesse encontro, nesse casamento, enfim, né? Que me faz estar, de certa forma, dentro dessas discussões também, né? Aqui eu já tive presente no Museu Nacional, na PUC, em tantos outros lugares, na UFRJ, né? Mesmo, enfim, e me sinto muito feliz e honrada com isso. Mas tem esse ditado que minha avó diz, que eu carrego comigo, porque eu acho que é isso, é uma luta que continua. Né? Ela diz assim: não andei alisando os bancos da faculdade, mas estudei na escola da vida e estou me formando na faculdade do tempo. É a minha humildade que me faz ser rica, e é por isso que hoje eu estou aqui. Axé. Axé, poxa, obrigado, Guilherme, obrigado. Obrigado a todo mundo, gente. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Adriele. Obrigado, Vincenzo. Obrigado, Frank. Para mim é uma honra, assim, um privilégio receber vocês aqui. Eu estou muito agradecido, de verdade. Pegando o gancho disso um pouco da fala do que o Gilberto trouxe, né?
Eu achei muito interessante quando você fala de transdisciplinaridade, que é urgente falar sobre isso, né? E porque esses saberes, né, que a gente está falando aqui, né, essas culturas, elas são transdisciplinares sem nem pensar sobre isso, né? Elas nascem nessa transdisciplinaridade. E a nossa universidade, a gente vê o quanto já passou da hora dela pensar nisso, né? Então, por que será, né, que uma coisa que tem tanta gente que é difícil, né, conseguir fazer esse movimento, né? Trazer esses saberes, trazer essa cultura para dentro de um lugar que necessita disso, né? Necessita dessa discussão, mas que por tudo isso que vocês todos estão colocando aqui, né? Por questões históricas, governamentais, né? De diversas questões, né? Acho que tem a ver, né? Faz sentido, né? Infelizmente, esse caminho ser mais difícil, né? Porque dentro desse saber que a gente está falando, essa discussão ela naturalmente vai ser colocada, né? Isso incomoda de certa forma, né? Mas a gente tem que ser agente desse incômodo, né? A gente tem que botar esse incômodo dentro da universidade, né? A gente tem que incomodar os outros, né? Incomodar para gerar a mudança, né? E vocês são parte dessa mudança, né? Nós somos partes ativas dessa mudança, e agradeço muito, gente, agradeço muito estarem aqui trocando. Eu espero que esse encontro proporcione novas conexões, né? Que a gente se encontre também física e presencialmente, né? Não só aqui na telinha, no quadradinho, mas que reverbere, né? Que reverbere em cada um, que proporcione encontros, e que a gente continue nessa missão, né? É uma missão nossa, né? Acho que é importante que a gente pense dessa forma também, que a gente precisa se mover, né? Porque senão ninguém vai se mover de encontro a isso. A gente precisa fazer parte dessa caminhada, como a Guilherme falou, né? Juntos, juntas, juntos, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Estamos aqui há quase 2 horas conversando. Dá vontade de continuar, né? Mas fala, Frank. Deixa eu só fazer uma propaganda aqui. Por favor. A gente tem feito esse projeto do Encontro de Saberes agora integrado a uma disciplina que é oferecida aos cursos de dança, de educação física, terapia ocupacional, musicoterapia. E a gente tem recebido vários mestres, né? E agora, nessa próxima sexta, a gente vai ter o encontro dos mestres desse mês. Então, a gente tem o mestre Naldinho, lá do Quilombo da Costaneira, lá do Piauí, o mestre Rogério, que é da Folia de Reis Estrela do Oriente, aqui de Caxias, e o mestre Marcos e a mestra, vou furar o nome aqui, que são do Reisado lá de Fortaleza. Então, sexta-feira, no nosso canal do YouTube da Companhia Folclórica do Rio FRJ, a gente vai ter esse encontro, que é uma roda bem festiva, uma roda de Natal, que a gente chamou para comemorar o nosso Natal antecipado, né? Uma semana antecipada, mas por causa desse nosso calendário aí. E depois esse encontro de saberes segue por janeiro até fevereiro, terminando lá em março, com vários mestres que vamos conhecendo. Sempre às sextas-feiras, a nossa aula, às sextas-feiras, 18h30. Até o pessoal lá da turma da Juliana também está assistindo junto com a gente lá, da turma de teatro. É isso, obrigado, tá? Desculpa aí. Pô, que legal, Frank. Obrigado pela divulgação. Eu vou me informar aí pelas redes da Companhia Folclórica para tentar estar presente. São ações como essa, né, que a gente quer que aconteçam mesmo, né, que motivam a gente a realizar esses encontros aqui, conversar sobre isso. Gente, muito obrigado de novo. Não tenho palavras para agradecer vocês, liberarem a noite de segunda-feira de vocês. Estamos até 9 horas. Eu nem jantei, imagino que muita gente não tenha jantado. Então, obrigado por dispor do tempo, da sabedoria de cada um de vocês, para a gente seguir esse caminho juntos. Obrigado mesmo, de coração. É sempre um prazer
Para finalizar, eu gostaria de frisar a importância do movimento dos alunos. Assim, eu fiquei muito contente de receber esse convite por parte de um aluno que é aluno da Unirio. Eu já fui professor dele em algumas situações, em algumas disciplinas, assim como a Adriele também. Assim, uma coisa que muitas vezes as pessoas têm uma visão equivocada, sempre se fala da a universidade é isso, a universidade é conservadora, a universidade é fechada, a universidade... E eu sempre digo, a universidade somos nós, tá entendendo? A gente não pode esperar que a universidade mude por si só, como se fosse uma entidade com vontade própria, assim. A universidade somos nós, e os alunos são fundamentais nesse processo, assim, mas fundamentais mesmo. Às vezes tem alunos que acham, eu sou um simples aluno, que mudança. Não, a união dos alunos faz toda a diferença. O coletivo Matuba é um exemplo disso. As discussões que estão cada vez mais surgindo, como o Gil mencionou, eu mencionei lá no início, estão vindo por quê? Por conta de alunos, assim. Hoje em dia, os grandes protagonistas dessa discussão são todos alunos de graduação, pós-graduação, etc, etc. Então, é fundamental isso. Esse movimento dos alunos fez com que, por exemplo, eu conseguisse lá no IVL, no Instituto Villa-Lobos, aprovar uma nota do colegiado dizendo, reconhecendo que os cursos são extremamente eurocêntricos e se comprometendo a mudar. Tá? Isso já faz um ano que isso aconteceu. Agora, temos que ter muita calma na hora de pensar essas mudanças, porque a tendência geral é fazer qualquer coisa para dizer, já fizemos, tipo assim. A tendência é, vamos fazer uma disciplina. Não, tem que mudar tudo. Assim, como o Gil falou, tem que refundar, tem que começar do zero. Mas é isso. Então, um abraço, foi ótimo estar aqui Parabéns, com vocês. Guilherme. Até uma próxima. Parabéns a Sucesso você, para gente. todos. Prazer, Frank, Gil, Biele. Um abraço, Beijo para vocês. Prazer demais, gente. Muito obrigada pela partilha. Boa noite. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Até as próximas. Até a próxima. Boa noite, todo mundo. Tchau, tchau.